aos seus discípulos em João 14. Jesus ele estava se revelando para os seus discípulos como o Senhor de toda a criação, como o Salvador, como Deus Todo-Poderoso. E Jesus se revelou como o único meio de o homem ter salvação, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: aquele que me vê, também vê o meu Pai. E Jesus estava se revelando para os seus discípulos, dizendo que ele seria crucificado e que seria morto e que também ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus, para consolar os seus discípulos, ele disse: eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer. Jesus disse para os seus discípulos: eu estou indo, mas a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Jesus disse para os seus discípulos: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Se você observar, a paz que este mundo está a te oferecer é uma paz passageira, é uma paz momentânea. Mas a paz que Cristo está a te oferecer é uma paz que vai durar para a vida eterna. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa crer em Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua alma. Glória a Deus. Aleluias. Jesus veio como está na Escritura. Ele veio como Cordeiro. Aleluias. Ele esteve aqui, andou entre nós, humano se tornou, mensageiro da paz. Veio para os seus libertar, veio para morrer em seu lugar. Deu vista aos cegos que puderam ver, mas corações cegos não conseguiram entender. Humilhado foi, sentia sede e dor, levando a cruz, Jesus um grande preço pagou. Ele é o Cordeiro que se entregou. Ele é o leão que ressuscitou. Ele traz seu nome escrito nas mãos. O seu sangue nos trouxe salvação. Aleluias. Ele é o Cordeiro de Deus. A profecia se cumpriu e se cumprirá, pois o Cordeiro de Deus, ele ressurgiu, em breve vai voltar. Como posso eu recusar, se ele veio pra morrer em meu
lugar. Ele é o Cordeiro que se entregou. Ele é o leão que ressuscitou. Ele traz seu nome escrito nas mãos. O seu sangue nos trouxe salvação. Ele é o Cordeiro que se entregou. Ele é o leão que ressuscitou. Ele traz seu nome escrito nas mãos. Com seu sangue ele nos trouxe salvação. Aleluias. Glória a Deus. Incline os teus ouvidos para a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Porque passa os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluias. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Aleluias. O profeta Isaías, diz, aleluias, Isaías 40 e versículo 8, o profeta Isaías diz, aleluias, murcham-se as ervas do campo, glória a Deus, e caem as suas flores, aleluias, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Incline os teus ouvidos para a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho e o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Jesus falou para os seus discípulos naquela época, ou seja, todos aqueles que crêem no seu nome. Discípulo significava aprendiz, seguidor, ouvinte, aquele que estava aos pés de Cristo, aquele que seguia os ensinamentos de Jesus, aquele que andava, glória a Deus, seguindo os passos de Cristo. E Jesus falou para todo aquele que crê nele, todo aquele que é discípulo, todo aquele que ouve a palavra dele, glória a Deus, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aleluias. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Aleluias. E o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Em Mateus 7, glória a Deus, em versículo 13 e 14, vamos ser rápido, aleluias. Incline os teus ouvidos para a mensagem do Senhor, porque é ela, aleluias, que liberta. A palavra é ela que dá forma, glória a Deus. A palavra é ela, glória a Deus, aleluias, que traz o sentido, glória a Deus. A palavra é ela que traz vida, aleluias, glória a Deus. Porque quando Deus cria os céus e a terra, Ele vai usar não as mãos, Ele vai usar não os pés, mas Ele vai usar a palavra, aleluias, glória a Deus. Isso quer dizer que toda a criação que você contempla hoje, o sol, as estrelas, a lua, o céu, a terra, foram criadas pelo poder da palavra, aleluias, glória a Deus. Então incline os teus ouvidos para a palavra de Deus, porque realmente a palavra de Deus tem poder. E certa vez Jesus disse, as palavras que eu tenho falado são espírito e vida, aleluias, glória a Deus.
As palavras que Jesus falou são espírito e vida. Aleluias. Glória a Deus. Então, em Mateus 7, em versículo 13 e 14, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está a dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aleluias, glória a Deus. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluias, glória a Deus. Jesus aqui está aconselhando a entrar por um caminho, glória a Deus, a entrar por um caminho que é apertado, glória a Deus, percorrer um caminho apertado, para que então possa passar numa porta que é estreita. Aleluias. Ele está aconselhando, ele não está obrigando. Este é o verdadeiro evangelho. Em Lucas 9, 23, Jesus Cristo, ele olha para uma grande multidão e ele diz para aquela grande multidão: se alguém quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, e essa é a porta estreita. Jesus convida os pecadores ao arrependimento. Aleluias. Isso é levar a cruz, aleluias, é se arrepender dos seus pecados, é entregar a vida para Cristo, aleluias, é entrar no crivo do evangelho. Isto é se arrepender, isto é transformação, é mudança de vida, glória a Deus. Carregar a cruz, negar a si mesmo, levar uma vida de renúncia, aleluias, deixar os vícios, aleluias, deixar a prostituição, aleluias, deixar a idolatria, deixar o Espírito Santo entrar no coração, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Isso é o caminho estreito, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Este é o caminho apertado, aleluias, e a porta estreita, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus fala sobre duas portas e dois caminhos, aleluias. Um desses caminhos leva à vida eterna, glória a Deus. Uma dessas portas leva para a vida eterna, glória a Deus. E Jesus aconselha: procure entrar, glória a Deus, pela porta estreita, glória a Deus, glória a Deus. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele, os que passam por essa porta da perdição. Aleluias. O caminho espaçoso, a porta larga, glória a Deus, é o que o diabo ofereceu, aleluias, a Jesus Cristo na tentação do deserto. Aleluias. Glória a Deus. Em Mateus 4, quando o diabo leva Jesus para os altos montes, e lá de cima do monte, o diabo mostra os reinos deste mundo e a glória dele. Aleluias. Glória a Deus. E ele diz para Jesus: se prostrado me adorar, tudo isso te darei. Aleluias. Hoje não é diferente. A porta larga, o caminho espaçoso está aí, e muitos estão percorrendo, disse Jesus. São muitos os que estão indo por este caminho espaçoso e entrando por esta porta larga. São muitos os que estão cegos espiritualmente. Aleluias. São muitos, aleluias, que se perdem e vão parar no tormento eterno chamado inferno. O que não é a vontade de Deus. Quando Deus pensou em criar
o inferno e criou, aleluias. Ele não pensou no homem, ele pensou em Satanás e os seus anjos decaídos, aleluias. Mas muitos estão indo para lá, no inferno, aleluias, que é o juízo de Deus, é a justiça de Deus, aleluias. Você acha que Deus deixaria um homem assassino, a sua vida inteira, matou muitas pessoas, morreu sem se arrepender, agora ele está no céu? Não. Justo é Deus, por isso ele criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Mas todos aqueles que praticam a impiedade, todos aqueles que praticam o pecado e não se arrependem, estão indo para lá. E este é o caminho espaçoso e a porta larga. Aleluias. Glória a Deus. Em Provérbios 16, versículo 25, vai dizer que há caminhos que parecem agradáveis, mas os fins desses caminhos é a morte. Aleluias. E não é simplesmente, somente a morte física. Aqui o homem desce à sepultura e vai para o cemitério. É mais profundo. Está falando-se de um afastamento de Deus. Está falando-se do inferno. Aleluias. Uma morte eterna. Aleluias. Uma morte a qual o homem estará distante de tudo aquilo que é bom. E aqui está a descrição do inferno. O inferno é simplesmente o homem está distante de tudo aquilo que é bom. Está distante de Deus. Deus é luz. Jesus disse em João 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Aleluias. Mas aquele que não segue, aleluias. Glória a Deus. Infelizmente está em trevas. Aleluias. Glória a Deus. Está caminhando pelo caminho, glória a Deus, espaçoso. Está entrando pela porta que é larga. Glória a Deus. Aleluias. Mas nós estamos hoje aqui para anunciar a salvação e dizer como Jesus disse: procure entrar pela porta estreita. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Procure, aleluias, caminhar por este caminho apertado. Glória a Deus. Procure, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. É tempo de buscar, glória a Deus, a Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. A oportunidade Deus está te dando. Aleluias. Hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Aleluias. Ele está te dando uma oportunidade, porque não existe acaso e nem existe por acaso. Existe Deus. Deus ainda está no trono. Aleluias. Deus ainda governa a terra. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus ainda manda nos governos. Aleluias. Terrenos. Deus ainda está de pé. Aleluias. Glória a Deus. Não existe acaso nem por acaso. Existe Deus. E Deus marcou mais uma oportunidade. Glória a Deus. Ele marcou mais um dia. Aleluias. Glória a Deus. Você está respirando. Ele marcou este dia. Glória a Deus. Para te dar mais uma chance. Aleluias. E você se arrepender e olhar para o sacrifício pela fé. Aleluias. Não olhar para a imagem de escultura. Olhar para o sacrifício. Aleluias. Glória a Deus. Pela fé. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus foi levantado, glória a Deus, no Monte Caveira, lá em Israel, aleluias, e ele proclamou a salvação, aleluias. Ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus estava liberando perdão, porque se ele não perdoa, aleluias, não tem como ser perdoado, aleluia. Se Jesus não perdoa o homem, não tem como alcançar a salvação, aleluia. Se Jesus, aleluia, não perdoa o meu e o teu pecado, aleluia, você pode
pode fazer de tudo nessa terra, aleluias, mas é trapo de imundícia, aleluias. Sem Cristo é impossível alcançar a salvação, aleluias. YouTube, @pregadores. Aleluias, o caminho, a verdade e a vida. Inscreva-se para mais vídeo como esse. Procure entrar, aleluias, pela porta estreita.